são as regras da casa? Quais são as regras da sua casa? Como as coisas são feitas em sua casa e como você faz para que toda a sua família tenha um mínimo e tenha um bem-estar? Essas são questões bem mais profundas do que parece. Elas não são dependentes apenas do indivíduo, mas também do ambiente social que ele vive. Qual a importância da economia na vida da pessoa e por que a economia se tornou algo tão importante na vida das pessoas. Meu nome é Flávio Rodrigues, sou psicanalista e vou falar um pouquinho sobre a psicanálise social a partir de Erich Fromm. E nós vamos debater aqui um pouco sobre o caráter social. Existe um paradoxo que o Erich Fromm coloca, que é da fragilidade humana em detrimento ao mundo natural. Gostamos de pensar que somos naturais de nascença e gostamos de pensar que a tecnologia ou a artificialidade são coisas que não nos representam. E quanto mais natural nós formos, melhor. Esse é um erro clássico e eu percebo isso dentro das teorias, tanto na filosofia quanto na psicologia ou nas discussões acadêmicas sobre o tema das tecnologias. Mas quando a gente pensa na fragilidade humana, a gente vai entender que não somos tão natural assim e que a artificialidade, o artifício, a arte, ela é essencial para que o ser humano possa sobreviver a um ambiente natural tão hostil para um corpo tão frágil no nascimento. Se nós olharmos para o nascimento, por exemplo, de um elefante, ou o nascimento de um cavalo, de um cachorro, de um gato, a gente vai ver que esses animais eles têm bem mais condições de sobrevivência do que nós. Somos um animal inacabado, como dizia Paulo Freire, e nesse inacabamento a gente tem que produzir técnicas para que a gente possa sobreviver. O aprimoramento da técnica faz com que nós tenhamos condições de sobreviver e viver melhor. Todo o aparato tecnológico que usamos hoje facilitam nossas vidas, mas muito mais, como por exemplo a medicina, a farmacêutica e todas as técnicas que usamos para que tenhamos um bem-estar. Mas como a economia se tornou o meio pelo qual conseguimos ter um mínimo de acesso à nossa vida e como que isso influenciou o nosso ambiente. Temos que pensar que um animal como o humano, ele não tem nenhum aparato, né, que possa naturalmente proteger. Ele precisa criar artifícios, criar a partir da arte, a partir de algo que possa manipular e que ele possa usar aquilo para sua proteção. Por exemplo, em lugares frios, ele precisa de algum tipo de tecido, de algum tipo de couro, de algum tipo de coisa que cubra o seu corpo. No calor, ele precisa estar com o corpo coberto por causa do sol e por causa da queimadura. E a gente vai pensando em várias situações do ambiente natural ou da natureza e vamos ver que sempre o ser humano vai necessitar de que, de alguma forma, de alguma proteção, algum tipo de proteção. Só que esses artifícios, eles não são por si só uma determinação natural. É necessário que tenha uma técnica, né? Desde a pedra lascada, com uma tecnologia, até a invenção do raio laser para tratar um tumor, ou o próprio ar-condicionado, a câmera, ou acesso à internet por onde eu estou enviando esse vídeo. Tudo isso, toda essa tecnologia não é o essencial
para que o ser humano sobreviva. A maior tecnologia foi a possibilidade da cooperação. E a possibilidade da cooperação faz com que o ser humano possa, então, criar técnicas de linguagem, técnicas de linguísticas para que possa se comunicar à distância. E isso os grupos começam a se compreender melhor e ter condições de formar grupos ainda maiores. Erich Fromm vai falar que o instinto, ele aos poucos vai sendo substituído pelo caráter. Mas como que esse caráter vai se moldando a ponto de que as respostas que a gente vai dar no dia a dia, que seria instintiva, ou que no processo evolutivo seria algo instintivo, uma resposta pronta e aprendida rapidamente, como que precisou de mais tempo para que a gente pudesse chegar a um ponto em que toda a nossa vida é feita a partir da técnica, a partir de alguma tecnologia, né? A linguagem, ela já é uma tecnologia em que nos permite enviar sinais e receber sinais à distância. E isso na caça, e isso na organização da tribo, nos processos evolutivos, já fez uma diferença enorme, por exemplo, nos cuidados com os nossos filhos, com os nossos velhos, com as pessoas que são mais frágeis, né? Determinando aí como que a gente faria para cuidar desses lugares, para que a gente pudesse transmitir ao longo do tempo algum tipo de conhecimento, né? O processo de cooperação faz com que a gente possa estar junto e ao mesmo tempo longe, distante, cooperar entre tribos, cooperar entre clãs, cooperar entre famílias. E esse processo evolutivo é o que o Erich Fromm vai chamar de orientação de caráter, né? Que é um processo evolutivo em que existe uma substituição do instinto por uma orientação de caráter. Então, aquilo que o Freud vai chamar de libido, que o Freud vai chamar de pulsão, para o Erich Fromm vai ser orientada a um tipo de resposta ao mundo, e não uma resposta biológica pré-estabelecida como no instinto ou na pulsão a partir da leitura da psicanálise clássica. A partir de 1941, o Erich Fromm lança 3 livros essenciais para entender o que são as orientações de caráter. Escape for Freedom, no Brasil traduzido como O Medo à Liberdade. O segundo livro, de 47, que é Man for Himself, que é a análise do homem. E o terceiro livro é Sane Society, que no Brasil foi traduzido como A Psicanálise da Sociedade Contemporânea. Nesses 3 livros, o Erich Fromm vai falar, num primeiro momento, de que a gente, pela necessidade de estar seguro, nós vamos abrir mão da nossa liberdade, e aí nós vamos aderir ao grupo, aderir à tribo, aderir às regras e nos adaptar às regras do grupo pela nossa própria segurança. E isso não é uma adaptação nos moldes do behaviorismo, não é uma adaptação nos moldes do positivismo que Erich Fromm critica, mas é uma adaptação no sentido ético, no sentido de respeito às leis, de respeito às regras. E quando se pudéssemos mudar essas regras, mudaríamos as regras, assim como evolutivamente a gente foi transformando as regras, a saída de um clã para a saída de uma sociedade complexa que temos hoje, né? Então, nessa substituição do caráter, nessa substituição do instinto pelo caráter, Erich Fromm vai dizer que existe algumas respostas que vão sendo dadas, e essa resposta
a principal resposta é a capacidade de viver em grupo, né? O Erich Fromm vai dizer que o ser humano ele é por si só um ser social. E ele vai entender isso como sendo a parte principal que fez com que nós sobrevivêssemos, e hoje nós somos, né, o animal mais perigoso da natureza, né? Então, de uma fragilidade imensa, a gente gera uma potência tão grande, tão destrutiva, que poderíamos destruir o mundo em questões de segundo, né? E isso é a partir dessa fragilidade, é a partir desse animal que sozinho não conseguiria. Então a cooperação ao longo do tempo se transformou numa tecnologia muito grande e fez com que a partir de várias tecnologias fôssemos chegar a um momento como esse em que, ou há muito tempo já, né, somos um animal extremamente perigoso, né? Mesmo assim ainda somos um animal extremamente frágil, né? Nesse sentido, a gente tem que pensar a realidade humana, né? Seja qual for o tipo de sociedade, ela vai ser econômica. Ela vai ser uma realidade econômica em que a gente vai dar as regras, e essas regras vão ser acolhidas ou não, vai ser discutida ou não. No livro Man for Himself, a análise do homem, de Erich Fromm, ele vai falar que existe um acordo ético, às vezes explícito e às vezes não, entre o humano, né, de forma geral, e essas regras elas são aceitas e elas vão ser aceitas de certa forma. E isso vai ser internalizado ao longo do tempo, essas regras. É claro que enquanto mais de perto nós vamos olhando os grupos, a gente vai ver que existem algumas orientações dos grupos que vão para uma direção ou outra. Numa organização tribal, onde a caça, a pesca, onde a guerra, onde se vive de forma direta com a natureza e que é necessário a força física, nós vamos ter um tipo de organização social que vai ter um tipo de orientação de caráter. Mesmo assim, Erich Fromm vai nomear essas orientações de caráter conforme a resposta que o indivíduo dá naquela sociedade e a partir da resposta que essa sociedade vai moldando os seus indivíduos, né? Então, a gente tem que entender que existe uma realidade econômica, né, que a gente vai pegar a palavra economia aqui como sendo regras da casa, ou como que se organiza essa casa, e a gente vai pensar um ambiente social como sendo um ambiente social e econômico, né? Se num ambiente social tribal é necessário ser aguerrido, é necessário enfrentar diretamente o inimigo ou enfrentar os animais, ter que caçar, uma pessoa exploratória ela vai ser uma pessoa que a gente vai ter ela como sendo a pessoa com maior valor dentro dessa sociedade. Mas se numa sociedade onde a agricultura se organiza, onde a caça e a pesca estão bem organizadas, mas que se precisa de que pessoas sejam acolhidas e que pessoas sejam tratadas e cuidadas, e existe um cuidado maior, uma orientação receptiva, ela vai ser mais valorizada. Mas em uma sociedade hierárquica, onde alguém tem muitas terras, muito ouro,
a gente vai ter uma sociedade acumuladora em que a pessoa que vai ser mais valorizada é o acumulador, né? Mas se a gente tem um lugar onde os ganhos são a partir das trocas, das vendas, a gente vai ter uma orientação de marketing. Todas essas orientações, elas podem fazer a leitura de uma tribo, né? Mesmo que essa tribo não tenha uma configuração igual a que temos hoje. Contudo, o Erich Fromm vai pensar essa organização social a partir da demanda social, que é a demanda do mercado, né? E aí ele vai pensar a partir do capitalismo, né? A partir da fluência dos recursos, a fluência do consumo, a fluência dos objetos, dos utensílios, né? Dos dispositivos, né? Da casa, do carro. A partir desse pensamento da década de 40 ali, mais ou menos da geração baby boomer, a saída da Segunda Guerra Mundial, e essa afluência americana, por exemplo, que é um dos lugares onde ele morou, ele vai pensar a partir desse modelo, né? Desse modelo. Mas não é impossível pensar numa sociedade de trocas, né? Que possa ser uma sociedade de marketing, né? E que uma orientação de marketing. Então, se você, né, hoje, né, espera pelo salário, se organiza sabendo quanto ganha, o quanto gasta, onde vai o seu dinheiro, como que você faz, e você se sente confortável com isso, está tudo bem, né? A gente tem uma orientação de caráter receptivo. O caráter social dominante, muito provavelmente na sua família, no ambiente social, seja um caráter receptivo, né? E a partir dessa tendência receptiva, você vai entrar no mercado de trabalho e ser uma pessoa receptiva. Vai procurar um concurso público, vai procurar um trabalho que possa lhe dar um salário e que você possa viver bem com esse salário. E não tem nada de errado com isso. Uma segunda alternativa de orientação de caráter seria um caráter exploratório. Se você busca ganhos novos, se você está sempre buscando esses ganhos novos e não vê problema nenhum no risco, né, calculado, que sabe se organizar dentro desse risco para poder investir, e o risco está sempre ali presente, mas você está sempre investindo, correndo risco. Essa é uma orientação exploratória, né? Explorar seria a força principal nessa conduta social, e essa orientação seria muito mais pelo explorar, né, como uma ação positiva, do que a segurança como uma ação positiva. No caso receptivo, é uma ação positiva a segurança. No caso exploratório, explorar, né, seria a abertura para o novo, seria o aspecto positivo. Por outro lado, se você, entre essas duas, você prefere, por outro lado, garantir, né, o seu ganho, né, consegue viver em restrição, consegue acumular ganhos, consegue guardar, consegue adiar recompensas e viver numa restrição, né, guardando aquilo que conquista e guardando coisas que possam no futuro ser usada, né. Essa é uma orientação acumuladora, né. Então é uma orientação acumuladora porque a segurança na vida vem em primeiro lugar. Estar seguro vem em primeiro lugar, né? Então é diferente de uma orientação exploratória e é diferente de uma orientação receptiva. Mas se você consegue fazer negócio com facilidade, demonstrar um produto, uma ideia, um conceito de forma atrativa, ressaltando as melhores qualidades, conseguindo convencer o interlocutor, essa é uma orientação de marketing,
né? E a parte positiva, né, está na cooperação, né? Conseguir novas cooperações. A segurança ela vai ser a partir da cooperação, né? Então é uma pessoa que está aberta para o novo, mas ela coopera muito bem, né? E ela vai mostrar muito mais o lado positivo da coisa do que o lado negativo. Essas 4 orientações de caráter, para o Erich Fromm, no livro Man for Himself, de 1947, ele coloca como 4 orientações não produtivas. Mas tem um detalhe que, quando a gente vai olhar no livro, ali, ele coloca vários aspectos positivos, que foi o que eu trouxe até aqui, sobre essas orientações. E vai falar que a gente transita por todas elas, mas existe uma dominância de uma delas sobre as outras 3. E isso faria com que a gente faria com que se tivéssemos um tipo de orientação ou outra, mesmo que as outras orientações de caráter estivesse na personalidade dessa pessoa. Ele chamou essas estruturas de orientações de caráter como estruturas de orientação do caráter social. Por quê? Porque seria a partir de um ambiente social que propiciaria esse tipo de orientação de caráter. Então ele vai dividir as orientações de caráter como tipos de orientações produtivas e não produtivas. As não produtivas seriam essas 4 que eu falei, né? Mas com aspectos positivos, né? Então, assim, uma pessoa receptiva, por exemplo, ela pode muito bem ser um vice-presidente, porque ao mesmo tempo que ela faz, ela projeta no líder tudo aquilo que ela tem de positivo. Então ela consegue viver, né, porque aqui é desse líder que ela recebe toda a sua força, né? Então ela é um aspecto negativo? Pode ser, mas pode ser também um aspecto positivo no sentido de que ela consegue conviver com isso e para ela está bem. E isso não é uma patologia, é uma orientação do caráter. O caráter vai se orientar por isso. Existe a dominância, né, das orientações de caráter entre uma dessas 4 orientações, que são que a partir daí nós vamos ter uma orientação receptiva, exploratória, acumulativa ou de marketing. Contudo, né, a gente tem 2 orientações principais, que são as não produtivas e as produtivas. Tá? Dentro das não produtivas a gente teria todas essas. Dentro da orientação produtiva nós temos a orientação biofílica, que é o amor da vida, amor à vida, né? Então a biofilia seria um tipo de orientação em que a pessoa tem amor à vida, amor a coisas que estão construindo, tem criatividade, e é isso que vai fazer com que impulsionar essa pessoa. Já na não produtiva, essas orientações elas seriam mais orientações necrofílica, narcisista, né? E as 4 outras orientações que eu falei anteriormente. Então a necrofílica seria amor pela destruição e pela morte, né? Como no caso, por exemplo, o que está acontecendo entre essas 2 estruturas narcísica, Maduro e Donald Trump, 2 orientações extremamente narcísicas, mas além de narcisismo existe uma necrofilia muito grande, que é o amor à morte. Os 2 eles não têm problema em matar, eles não têm problema com a morte, né? Tanto é que a morte daquelas pessoas que estavam lá nos barcos onde eles atacaram antes dessa invasão,
foi colocada como algo meritoso. Então, a orientação necrofílica, ela tem a ver com esse amor à destruição, né? Que é o caso, por exemplo, do que aconteceu em Israel e Palestina, onde a Palestina foi totalmente destruída, né? Então ali tem uma orientação necrofílica. Existe uma personalidade narcísica e uma orientação de caráter narcísica? Sim, existe. Mas a gente vê que a necrofilia, ela é o caráter dominante entre essa estrutura, né, essa estrutura não produtiva, que seria essa estrutura de pessoas que estão envolvidas com a morte. Então, como que a gente responde à vida, né, e como que a gente responde ao ambiente social? A gente vai responder a partir daquele ambiente social em que a gente está inserido. E a gente, a partir dali, vai ter coisas que vai compor a nossa individualidade, né? Então eu posso ser um sujeito receptivo, mas com aspectos positivos, né? Continua sendo uma estrutura não produtiva, sim, mas, né, por outro lado, é uma estrutura que a tendência a ser produtiva é muito maior, né? Um caráter totalmente não produtivo, no caráter receptivo, seria uma pessoa que passa todo o tempo bajulando, uma pessoa que o outro, ele uma pessoa que vai vir para atender todos os meus desejos e assim por diante, né? Então, desde o primeiro hominídeo até agora, em que a gente tem um tipo de sociedade em que a troca de dinheiro por mercadoria ela se impõe, a gente tem sim uma economia entre as pessoas e aquilo que a gente vive no ambiente social, né? Desde um primeiro hominíneo, quando ele fez as primeiras trocas ali, a gente tem um sistema de economia, né? Tanto de economia biológica, né? Que a hora que eu começo a cortar o couro para fazer uma roupa, para me cobrir com o meu corpo, eu estou economizando energia. A hora que eu pego a comida e eu esquento, eu queimo a carne para que eu possa comer, eu também, o cozimento, é uma economia de energia, e essa poupança de energia faz com que eu possa ter mais energia para outras coisas, como por exemplo a capacidade intelectual. Então, assim, a cooperação nesse sentido, ela faz com que a gente tenha uma tecnologia, né, a partir da língua e da linguagem, que faz com que possamos, primeiro, transmitir aquilo que a gente tem como capacidade, transmitir os nossos conhecimentos e, da mesma forma, cooperar entre pessoas, né? Então, a resposta à fragilidade humana seria a cooperação como tecnologia e a estruturação de uma orientação de caráter como sendo uma estrutura formativa do ser humano a partir da resposta de Erich Fromm, né, a partir da teoria de Erich Fromm. Podemos encontrar outros autores que vão falar outras coisas, mas assim, a leitura social que a gente pode fazer de um ambiente social, particularmente a partir de Erich Fromm, é que a sua abordagem principal ela é sociobiológica. E isso faz todo sentido quando ele diz que existe parte da nossa personalidade que são biológicas, mas aquilo que nos orienta é o ambiente social e a resposta a partir do nosso caráter.